Então vamos lá, né? Nessa reta final, o que eu, Hector, estaria, que eu, Hector, faria aí para se preparar nessa reta final aqui? Se você já estava estudando um tempo, se você já estava se preparando, você tem uma base, assim, praticamente você vai. Eu colocaria até o final até o dia da prova. Eu tenho que revisar pelo menos uma vez cada assunto que vai ser cobrado na prova. Então, a primeira coisa é você pegar o edital. Você pode até imprimir esse edital impresso aqui. E em cada disciplina você vai ter lá os tópicozinhos. Você vai ter que ticar cada tópicozinho para falar que revisei, né? Esse é o ponto. Você vai, para preparar até o dia da prova, eu preciso dar um tiquezinho mais ou menos em cada matéria que eu vi. Tem matérias novas que chegaram, né? Por exemplo, se eu estivesse preparando para auditor, eu provavelmente não teria estudado economia, finanças públicas, contabilidade pública também não teria estudado. Talvez as legislações tributárias e aduaneiras, né, como é bem específico para a Receita Federal, talvez eu não tivesse estudado. Então, eu já começaria desde hoje a focar nessas matérias novas que eu nunca vi, para ter o primeiro contato e colocar mais duas revisões até o dia da prova. É o que eu faria e distribuiria meu tempo, né? Se eu tenho 100% de tempo até o dia da prova, eu dividiria. Como eu sei que a prova é discursiva são os mesmos assuntos da prova específica, que no total de pontos lá da parte específica, 60 pontos objetiva, 60 pontos da discursiva, né, é mais ou menos dois terços aí do valor total das provas, eu focaria mais tempo meu revisando e elaborando, desenvolvendo a parte das matérias específicas do que da parte geral. Agora, fazer minha análise para analista, né? Para analista, eu vou colocar dois perfis aqui. Se eu nunca tivesse estudado para a prova da Receita, eu fosse, né, eu falo, 3 meses, acho que eu tenho tempo bom para estudar, tenho férias, tenho recesso no final do ano, ou tô desempregado, eu consigo dar um foco, um all-in aí até o dia da prova. O que eu faria se eu não tivesse base nenhuma, né? Eu tentaria dar uma passada, se você tiver uma base de português, matemática, etc, assim, né, ignora essas matérias que você tem base, daria uma focada forte na parte de legislação, porque querendo ou não, você vai ter a parte discursiva e a parte objetiva. Então, eu já pegaria os materiais, né, pega um cursinho que você confia, pega o material de direito, de legislação, dá uma analisada, começa a estudar, e tenta colocar aí, né, assim, tenta estudar. O importante é você pelo menos dar uma passada em todas as matérias, mas pelo menos revisa uma vez, duas vezes para você conseguir fixar a matéria para chegar até o dia da prova e tentar se preparar. E na parte de conhecimentos gerais, né, dar uma estudada em administração, na análise de dados. E assim, tenta. Eu diria que você só teria chance se você tiver bastante tempo para estudar, né? Se estiver trabalhando, se tem um pouquinho de tempo para estudar, preparar para analista, nunca ouviu falar do concurso da Receita, eu não tentaria, porque realmente a concorrência vai ser bem alta, vai ser difícil de conseguir. Se você já estava estudando, já estava se preparando, né? Inclusive você já estudou contabilidade até e ficou decepcionado que não caiu, mas assim, paciência, são coisas que acontecem. Muitos outros candidatos estavam preparados também vão estar na mesma situação que você, né? Tenta não deixar o psicológico te abalar e foca bem. Eu tentaria focar, né, bastante tempo na parte de na parte de conhecimentos específicos, já que cai a discursiva, né, focando numa revisão onde você elabore, você consiga discursar, falar sobre a matéria, isso é muito importante. Né, é legal você saber botar o X no lugar certo e, ao mesmo tempo, você também precisa saber elaborar sobre os assuntos. Não adianta, infelizmente, né, não adianta você só decorar você saber né, A, B, C, D, E, só que você não saber juntar e fazer uma frase juntando essas letras, né? Você vai precisar, no dia da prova, por causa da discursiva, saber colocar as palavras de uma forma que faça sentido. Uma coisa muito boa que aconteceu, não sei se é boa, né? Aumenta a concorrência, mas uma coisa muito boa que aconteceu nessa prova é que não tem mínimas por matéria de 40% lá que costumava ter. Você não pode zerar nenhuma matéria. Né, mas assim, a princípio, se a gente tá tudo na mesma letra, a chance de zerar é bem baixa. Se for um chute direcionado, então, provavelmente você vai conseguir acertar uma questão aí de cada prova. Então, assim, as mínimas por matéria, se realmente se você zerar uma matéria, você tá fora, mas se não acontecer isso, você tá na briga. O que você precisa fazer 50% da prova, você precisa ter. Mas, assim, pelo que eu vi do edital, com certeza a nota de corte vai estar longe dos 50%. Eu acho que as provas devem chegar a 80, 90% aí de nota de corte, tá? Então é importante que você consiga colocar na sua revisão uma parte mais ativa, uma parte que você consiga, né, elaborar, estruturar frases aí para explicar o assunto e colocar de uma forma bem clara, né, para que no dia da discursiva você também consiga escrever sobre o assunto. Quis fazer essa análise porque acho que muita gente pergunta, né, pô, saiu o edital, o que que eu faço, como é que eu estruturo? Eu tô dando minha opinião, se eu tivesse, se eu tivesse ido para o concurso, como é que eu faria, né? Eu tô mostrando para vocês qual foi o processo. Vocês não precisam concordar comigo, não precisam seguir a risco o que eu falei, mas eu queria que vocês entendessem qual que é o processo meu de análise do edital
o que que eu faço, né, vocês viram, eu foquei muito na como estratégia de estudo, eu foquei nas pontuações, eu queria saber quanto cada matéria vale, qual que é a pontuação, é preciso mínima, não é preciso mínima, onde que eu vou colocar mais da minha energia e como que eu vou estudar, né, baseado com o que vai ser cobrado no dia da prova e quanto tempo eu tenho, né. A gente viu que a gente vai ter um pouquinho mais de 3 meses para estudar para a prova, e como que eu alocaria minhas horas de estudo aí para se preparar. Valeu? Gostou desse vídeo? Deixa o joinha, né, deixa seu like, e se inscreva no meu canal aí para dica de concurso. Valeu? Até a próxima, pessoal.